Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Jabotão. Nossa igreja fica na rua Floriano Peixoto, número 162, bem no centro da cidade, por trás da antiga prefeitura. Nossos cultos são oração na terça, doutrina na quinta, sempre às 19h30, domingo de manhã às 9 horas, e à noite às 18 horas. Venha conhecer a nossa igreja, venha nos fazer uma visita, venha ouvir em nosso meio a pregação da palavra de Deus. Seja bem-vindo em nosso meio. Assim, e se possível, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que fazem parte da sua amizade. Bom, eu quero, nesse vídeo, compartilhar um pouquinho sobre uma de nossas responsabilidades que está sendo muito negligenciada, que é a questão do evangelismo. Jesus foi enfático, muito claro, em dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E disse mais: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí a ordem de Jesus para que nós evangelizemos. Ele diz mais: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, nós temos essa grande responsabilidade de evangelizar. Alguém já definiu evangelizar como sendo um mendigo dizendo para outros mendigos onde tem pão para eles comerem. Então, o mendigo que acha pão e fica calado comendo o pão só para ele, não faz bem, porque há outros mendigos como ele, também necessitando de comer pão. Então é preciso que aquele mendigo que achou pão vá indicar aos outros mendigos, onde eles também podem encontrar pão e matar sua fome. Então o evangelho é o pão da vida, é o pão da vida, é o pão que dá vida à alma, é o pão que salva, que alimenta o coração. E então, nós que temos a posse desse evangelho, da mensagem de Jesus, nós não podemos reter essa mensagem para nós, mas temos que levar essa mensagem àqueles que não têm Jesus Cristo ainda no seu coração, como seu Senhor e Salvador. Essa é a responsabilidade da igreja. Dizer que é responsabilidade da igreja significa dizer que é responsabilidade de cada pessoa que faz parte da igreja, é responsabilidade de cada membro da igreja. Evangelizar não é responsabilidade apenas do pastor, do presbítero, do diácono, do missionário, de quem participa da liderança da igreja, mas evangelizar é responsabilidade de todo crente. Todo crente foi chamado para testemunhar de Jesus Cristo. Isso significa que eu devo testemunhar de Jesus e você também. Mas, infelizmente, essa é uma prática que tem sido muito negligenciada por parte de muitos cristãos, que não têm sido testemunhas de Jesus Cristo. Alguns até alegam que não evangelizam porque não sabem evangelizar. O que é interessante é que alguns que fazem que arranjam esse argumento de que não evangelizam porque não sabem, eu fico imaginando que eles sabem tudo. Eles sabem falar de futebol, eles sabem até dizer a escalação completa, desde o goleiro até o ponta esquerda, por assim dizer, do seu time, sabe dizer até quem são os jogadores do banco reserva. Eles sabem eles sabem fazer um resumo do filme que assistiram no cinema ou na televisão. Eles sabem falar sobre política, discutem sobre política. Eles têm seu partido de preferência, defendem as ideologias do seu partido. Eles têm os seus políticos de preferência e brigam por conta disso. Só não sabem evangelizar, só não aprenderam a evangelizar, quer dizer, aprenderam tudo, menos evangelizar. Então, na verdade, o que a gente percebe é que há muita falta de responsabilidade para com a missão que Jesus nos deu. Quem deu essa missão aos cristãos não foi o pastor da igreja, não foi o missionário. Quem deu a responsabilidade ao cristão para evangelizar, para testemunhar do evangelho, foi o próprio Jesus. Foi ele que nos mandou fazer isso e nós não fazemos. Se não me falha a memória, foi Bill Bright que disse o seguinte, que evangelizar é você tomar
a coragem, a iniciativa de falar do Evangelho de Jesus para o pecador, para o perdido, e deixar o resultado com Deus. Então, nossa missão é evangelizar. Nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa missão é alertar os pecadores, é convocá-los ao arrependimento, é convocá-los à conversão, é convocá-los a confessar seus pecados, abandoná-los e a dedicar seu coração a Jesus. Essa é a nossa missão. Porém, quem converte de fato o coração do pecador é Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse isso, né? Disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, nós plantamos, nós regamos, nós anunciamos o Evangelho, mas quem faz o Evangelho nascer no coração do pecador é Deus, através do seu Espírito, que ilumina o entendimento do pecador, que troca o coração dele, que é um coração de pedra, por um coração de carne, um coração sensível ao Evangelho, e renova a vontade dele, de sorte que o pecador passa a querer aquilo que Deus quer. O que é que Deus quer? Que o pecador venha a Cristo. Então, quando Deus opera na vontade, quando Deus opera nas emoções e quando Deus opera no intelecto do pecador, ele vem a Cristo. Mas ele nos usa como instrumentos para que faça isso no coração do pecador. E a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, para que Deus se utilize da pregação do Evangelho feita por nós para converter os pecadores. Então veja, alguns crentes dizem assim: eu não evangelizo porque eu não sei evangelizar. Na verdade, se é verdade que eles não sabem, também é verdade que, além de não saber, eles também não querem aprender, pois eles já mostraram que são capazes de aprender tudo, só não são capazes de aprender a evangelizar. Na verdade, para mim, isso é desculpa. Desculpa esfarrapada, desculpa de quem não quer assumir a responsabilidade, desculpa, inclusive, de quem não ama o pecador. Nós devemos amar o pecador, assim como Deus nos amou e mandou Jesus para nos salvar. Nós devemos amar o pecador e levar Jesus, apresentar Jesus ao pecador para que ele também possa se converter e ele seja salvo da ira de Deus. Então, eu penso que evangelizar não é um programa da igreja, não é uma agenda da igreja. Assim, o pastor diz: meus irmãos, hoje é domingo, e então à tarde nós vamos sair para evangelizar. Então, a partir das 3 horas, todo mundo aqui, a gente vai sair em grupo, vai dividir grupos de 3 pessoas, cada grupo de 3 pessoas indo para um lugar evangelizar. Mas, se no domingo seguinte o pastor não fizer esse aviso, não vem ninguém. Então, no dia que ele avisa, os irmãos vêm. No dia que ele não avisa, os irmãos não vêm e não evangelizam. Quer dizer, então, para muitos, evangelização tornou-se um programa da igreja. Mas, na verdade, evangelização deve ser a vida do crente. Deve ser como respirar. É o oxigênio do crente, evangelizar. Então, evangelizar não é uma agenda da igreja e não deve ser feito apenas quando o pastor nos convocar para fazer isso. Mas nós devemos evangelizar assumindo sobre nós a responsabilidade que Cristo nos deu dia a dia. Então você está na fila da lotérica, você está na fila do banco, você está no metrô, você está no ônibus, você está sentado à toa na praça e você conversa com alguém ou alguém conversa com você. Então naquela conversa você aproveita para introduzir o Evangelho. Você pode pegar, por exemplo, algum fato que está acontecendo naquele momento, ou um fato que foi noticiado no jornal, na televisão. Você pode se aproveitar daquele fato e introduzi-lo com a pregação do Evangelho. Como, por exemplo, digamos que tenha acontecido um fato horrível de morte, e alguém conversando com você toca no assunto. Aí você pode perguntar: o que é que você pensa da morte? Né? Ou o que é que você acha que acontece quando a pessoa morre? Quer dizer, então a pessoa vai dar a resposta dela, e de acordo com a resposta dela, eu imagino que, sendo crente, lê a Bíblia e você vai saber se a resposta que aquela pessoa deu condiz com a Bíblia ou não. Se for uma resposta que não condiz com a Bíblia, você tem que corrigir, dizendo à pessoa que ela está pensando errado sobre aquele assunto. Né? Então, você pode usar a ilustração, infelizmente, de uma tragédia em que algumas pessoas morreram, e você pergunta à pessoa com que você está conversando: o que é que você acha da morte? O que é que você acha que acontece depois da morte? E ali você aproveita para evangelizar, para mostrar que
que todos nós passaremos pela morte e é preciso que nós estejamos preparados para enfrentar a morte, porque depois da morte vem o juízo. E aí você pode citar o texto de Hebreus 9, 27, o homem está ordenado morrer uma vez, vem depois disso o juízo. E você perguntar, você está preparado para, se morresse hoje, ser julgado por Deus? Se Deus te julgasse, se você morresse hoje e Deus te julgasse, ele te colocaria no céu ou no inferno? Então, isso leva o pecador a refletir sobre a eternidade de sua alma, sobre onde ele viverá a eternidade. Então, evangelizar não é bicho de sete cabeças, mas algumas pessoas acham que é. Não é, é simples. Você conversa com o pecador, mostrando a necessidade que ele tem de Cristo, se ele quiser ser salvo, se ele quiser fugir da ira vindoura, se ele quiser fugir do inferno, ele precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, né? Nós evangelizamos primeiramente para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa intenção principal. Eu não devo evangelizar primeiramente para converter o pecador, eu devo primeiramente evangelizar para glorificar a Deus. Paulo diz que tudo o que eu fizer deve ser para a glória do Senhor. Então, primeiramente, eu evangelizo para a glória de Deus. Em segundo lugar, para que o pecador, ouvindo a pregação, se arrependa, confesse seus pecados e creia em Jesus Cristo. Mas o pecador vai se arrepender dos seus pecados se ele ouvir a respeito dos seus pecados, se ele ouvir a respeito de sua condição diante de Deus e se ele for desafiado por você a se arrepender e a acertar sua vida com Deus. Paulo pergunta isso: como crerão naquele de quem nada ouviram? Né? E então, como é que o pecador vai ouvir a respeito de Cristo, que é o único Salvador? Como é que o pecador vai saber a respeito da sua condição diante de Deus, se você, meu irmão, não disser ao pecador a verdade a respeito dele e a verdade a respeito de Jesus Cristo? Então, eu concluo esse vídeo, mais uma vez desafiando você a assumir a responsabilidade que Cristo já te deu, que é de anunciar o seu evangelho a toda criatura. Então, anuncie o evangelho ao seu vizinho, anuncie o evangelho lá a alguém com quem você conversa na fila do banco, da lotérica, alguém que está do seu lado viajando de metrô, ou viajando de ônibus, ou se você é taxista, você trabalha é motorista de Uber, ou motorista de 99, e o passageiro sobe no seu carro, então você compartilha com ele, você aproveita um momento da conversa e você introduz o evangelho para ele. Assume, irmão, essa responsabilidade. Então essa é uma responsabilidade minha e também é sua. Pense nisso e faça a vontade de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço. Eu espero, se possível, você nos visitar em nossa igreja, ok? Deus te abençoe. Amém.